Seguindo o estudo do Salmo de número 122, Cântico dos Degraus, no versículo 5, Davi diz: Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Bom, Davi foi o segundo rei de Israel e foi um rei que cumpriu os desígnios de Deus, um homem temente a Deus, fiel a Deus. A Bíblia diz que ele foi o homem segundo o coração de Deus. Deus o escolheu porque era um homem que temia Deus, um homem que amava a Deus, um homem que passava a sua vida o tempo todo louvando a Deus, um coração imenso, um quebrantamento contínuo, e a presença de Deus ela era com ele. Nós vemos isso no livro de Samuel, quando ainda Saul era rei, e por desobedecer a Deus, o Espírito do Senhor se afastou de Saul, e Saul passou a ser atormentado por um espírito maligno. E aí o que aconteceu? Os servos de Davi, eu já falei isso para vocês em outro vídeo, eles falaram para Saul: olha, vamos buscar alguém que toque harpa, para que quando o senhor, o rei, estiver atormentado, esta pessoa ela venha e toque a harpa, e assim o senhor se sinta aliviado. E no capítulo 16, relata essa história. E aí então disseram para o rei, que havia uma pessoa em Israel. Aí eles falam assim, no capítulo 16, no versículo 15, então disseram os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos mancebos e disse: eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é valente e animoso, homem de guerra, e sisudo em palavras e de gentil presença. Aí o que acho mais lindo no versículo é isso: o Senhor é com ele. Então veja que não bastava ser músico, não bastava tocar bem, precisava ser cheio do Espírito Santo, precisava ter o Senhor com ele. E Davi tinha essas qualidades. Era um servo de Deus, além de grande músico, um servo de Deus. E aqui quando ele diz: pois ali estão os tronos do juízo, como o rei de Israel que ele era, e havia da parte de Deus a promessa de que se os seus filhos andassem nos seus caminhos de quem? Nos caminhos que Davi andou, na fidelidade a Deus, Deus nunca deixaria faltar quem se assentasse no trono de Israel da descendência de Davi. E é claro que aqui também, nesse texto que eu estou falando, há também aí a profecia, uma palavra profética de que a descendência de Davi seria Jesus. E esse se assentaria para sempre no trono de Israel. E não só de Israel, mas do mundo. Mas nós vemos que, trazendo para Davi mesmo, o personagem, os seus descendentes ficaram por muitos anos, por muito tempo, assentados sobre o trono de Israel. Então, ele sabia que ali onde os peregrinos subiam ou subiriam, haveria de fazer justiça, haveria de se fazer juízo. E há uma coisa que é bastante importante, que nós devemos atentar sempre, é para a justiça. Devemos sempre ter em mente que uma das coisas que Deus mais gosta é de justiça. Aliás, Deus não gosta, Deus ama. Há alguns textos bíblicos que dizem que Deus ama a justiça e o juízo. Por quê? Porque Deus é justo. Deus não comete injustiça com ninguém. Tudo que Deus faz, Ele faz com justiça. Deus não dá nada a ninguém de forma injusta. Tudo que nós recebemos por graça e misericórdia de Deus. Não porque somos justos ou porque merecemos, mas porque Deus, na sua misericórdia, Ele olha para nós e nos socorre. Deus olha para nós e nos ajuda.
ele pratica a justiça para conosco, ainda que nós somos infiéis, mas ele pratica a justiça. Por quê? Porque uma vez que estamos em Cristo, ele olha para nós e não nos vê, mas ele vê Cristo em nós. E quando ele vê Cristo em nós, então ele aplica a justiça em nossa vida, por quê? Porque nós estamos escondidos com Cristo em Deus. Então ele sabia que todos aqueles peregrinos que subiriam a Jerusalém, eles subiriam em busca de justiça, em busca de juízo. E ali, quando ele fala isso, ali estão os tronos do juízo, é porque Jerusalém seria a capital do mundo, a sede do mundo, onde se aplicaria a justiça, onde se aplicará a justiça no futuro. Quando Jesus implantar o seu reino aqui na terra, será em Jerusalém. E ali será aplicada a justiça completa, a justiça eterna. Então, ele depois prossegue no Salmo dizendo, orai pela paz de Jerusalém. Voltando ainda no versículo 5, nós vemos que logo depois que Davi morre e seu filho Salomão assume o trono, Salomão já começa ali a praticar justiça. Quando aquelas duas mulheres que tiveram filhos e moravam juntas, e o filho de uma morreu, porque ela deitou sobre o filho à noite e não viu, e o filho sufocou o filho, ele levantou de manhã, o filho estava morto, ela foi e trocou o filho, pôs o filho dela morto na cama da outra colega, e pegou da colega e pôs na sua cama, e aí elas foram perante Salomão, questionar, né, reivindicar o filho vivo, e aí aqui tinha a mãe do filho morto, dizia que não, que o filho vivo era dela, e o morto era da outra, e a outra dizia ao contrário. Aí Salomão falou assim, então bom, traga uma espada. Aí trouxeram a espada, ele disse, corte no meio o menino vivo e dê metade para cada um. E aí a mãe, que era a mãe verdadeira, disse não, né, dá o filho vivo para ela de modo algum mates. Então ali começa, além de Davi já ter por 40 anos praticado a justiça e o juízo ali em Jerusalém, agora Salomão já num reino de paz, porque não havia mais guerra, durante o reinado de Salomão não houve guerras, porque Davi consolidou o reino, derrotou todos os inimigos, fez acordos internacionais, né, poderíamos dizer assim, com todas as nações vizinhas, e havia paz entre todos eles. Então, Salomão vivenciou um reino de paz, reinou um reino em que Davi consolidou e deixou a paz reinando entre eles. Durante todo o seu reinado foi um reinado de paz. Então ele faz ali justiça e juízo com os seus súditos também, nesse primeiro caso que eu disse, e também depois futuramente ele pratica outros atos de justiça, inclusive por recomendação de seu pai Davi, algumas coisas que ele precisava fazer, ele fez e praticou ali a justiça e o juízo. E aí Davi fala, pois ali estão os tronos do juízo. E nós sabemos que o trono do juízo ainda serão assentados, do juízo final. Quando Jesus voltar para levar a igreja, que a igreja subir, a primeira coisa que vai acontecer com a igreja, depois que for arrebatada, é ir para um trono, subir para um trono chamado o Tribunal de Cristo, onde todos os crentes salvos em Cristo serão julgados. E só os crentes. Nesse tribunal de Cristo, só os crentes serão julgados. Quando eu digo os crentes, é só aqueles que subiram com Jesus, que creram em Jesus, que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador e que foram arrebatados ou foram ressuscitados no dia que Jesus voltar, que serão, né? Que ressuscitarão quando Jesus voltar e que forem transformados e que estiverem vivos e que subirem com Cristo. Então a primeira coisa que vai acontecer é subir para um tribunal chamado Tribunal de Cristo, onde todos eles serão julgados. Mas julgados de quê? Julgados das obras que fizeram, para receber galardões, durante o tempo que serviram a Deus, durante o tempo que foram fiéis ao Senhor, durante o tempo em que trabalharam na obra do Senhor. Então nós subiremos para recebermos os nossos galardões, e cada um receberá o seu galardão. Então, depois, futuramente, quando Jesus voltar com a igreja já glorificada, para assentar o seu reino na terra, então aí assentar-se-ão também outros tronos de juízo. Terá o tribunal, o grande tribunal branco, onde só os ímpios serão julgados,
os crentes não serão julgados nesse tribunal, o grande trono branco, que é o juízo final, e os ímpios serão julgados para serem lançados nas trevas exteriores, como diz a Bíblia, ou no inferno. O inferno ainda não foi inaugurado, e o inferno não tem ninguém habitando nele. Os que morreram sem Cristo, eles estão em um compartimento que é chamado Hades na Bíblia, e estão aguardando também o juízo final. Já estão em tormentos, como Jesus relata naquela parábola de Lázaro e o rico, que o rico já estava em tormento, mas Lázaro estava descansando no seio de Abraão. Então, o inferno ele será inaugurado no futuro, depois quando o diabo for lançado lá e os seus anjos e todos aqueles que rejeitaram a Cristo também serão lançados no inferno. Que Deus nos guarde disso, que todos nós creiamos no Filho de Deus como nosso Senhor e nosso Salvador, para habitarmos nas mansões celestiais. Então Davi continua o salmo, aí começa a pedir pela cidade de Jerusalém. Orai pela paz de Jerusalém, versículo 6, prosperarão aqueles que te amam. Ou seja, ele faz aqui um pedido, não só para o povo da sua época, mas ele faz um pedido para nós nos dias de hoje, para que nós oremos pela paz de Jerusalém, para que nós oremos pela nação de Israel. Não a idolatremos, não a tratemos como herdeiros dos céus automaticamente, não, porque eles não são, eles serão herdeiros do trono de Deus se eles também crerem em Jesus e aceitarem a Jesus como Senhor e Salvador. Fora isso, eles também não herdarão o céu. Mas oremos por eles, oremos principalmente pela conversão deles. O apóstolo Paulo, ele fala isso no livro de Romanos, né, que ele orava para os da sua nação, porque o desejo do coração dele era que os da sua nação fossem salvos, que todos eles crescem em Jesus como Messias e fossem salvos. E esse também deve ser o desejo do nosso coração, de que não só Israel, mas que todas as nações sejam salvas, que todas as pessoas se salvem, porque também este é o desejo do coração de Deus. Daí a importância da oração intercessória. Orai pela paz de Jerusalém. Aqui é uma oração intercessória. Quando eu oro por alguém, quando eu oro por outro, eu estou fazendo oração intercessória. E é importante a oração intercessória para quê? Para que nós alcancemos pessoas que estão afastadas de Deus. Então, nós temos por missão fazermos orações intercessórias pelas pessoas, para que elas também cheguem ao conhecimento da verdade. No versículo 7 ele fala, haja paz dentro de teus muros. Aqui também ele está profetizando. E prosperidade dentro dos teus palácios. Ou seja, aqui ele está pedindo a Deus, pedindo ao seu Pai Celestial, que a paz reinasse dentro da cidade santa, dentro dos muros. A cidade era cercada por 3 muros. E eles sabiam que ali dentro daqueles 3 muros eles estavam em segurança. Eles sabiam que dentro daqueles 3 muros eles estavam seguros, porque havia ali a proteção de Deus, a proteção do exército de Israel. Para vocês terem uma ideia, quando o general Tito conquistou Jerusalém no ano 70, ele teve uma dificuldade imensa para conquistar Jerusalém por causa da cidade fortalecida. A cidade era tão fortificada que ele demorou anos para conquistar a cidade. É bem verdade que ele não queria destruir a cidade de Jerusalém. Ele tinha uma estima muito grande por Jerusalém, por causa das fortalezas que existiam em Jerusalém. A fortaleza Antônia, outras fortalezas que existiam, e ele tinha isso em estima, e ele não queria destruir a cidade de Jerusalém. A intenção de Tito era entrar em Jerusalém por consentimento dos judeus, que eles se entregassem, que eles se rendessem, e Tito entrasse na cidade com seu exército e tomasse a cidade sem destruí-la. Mas, infelizmente ou felizmente, para cumprir a palavra de Jesus, as palavras de Jesus, foi preciso a invasão, porque os judeus resistiram. E eles mesmos colocavam fogo na cidade para que os romanos não entrassem. Então, Davi aqui pede que essa paz houvesse dentro de Jerusalém, dentro de teus muros, porque a cidade era realmente uma cidade fortificada, era uma fortaleza mesmo. E aí ele pede que haja prosperidade
dentro dos teus palácios, e eram muitos os palácios que haviam em Jerusalém. Por causa dos meus irmãos e amigos direi, haja paz em ti. Então ele não estava preocupado tanto com ele, mas ele estava preocupado com o seu povo, com os seus irmãos. Ele estava preocupado com os seus subordinados, com os seus súditos. Por causa dos meus irmãos e amigos direi, haja paz em ti. Essa deve ser a nossa preocupação. Que os nossos irmãos e que nossos amigos tenham paz. Que nossos irmãos e nossos amigos tenham prosperidade. Deve ser continuamente em nós esse desejo de que os nossos irmãos vivam também alegres, que nossos irmãos vivam felizes, que nossos irmãos sejam participantes das bênçãos de Deus. Não devemos querer as bênçãos de Deus somente para nós, mas devemos também buscar as bênçãos de Deus para os nossos irmãos e amigos. E nós podemos fazer isso como? Orando por eles, intercedendo por eles, intercedendo pela saúde deles, intercedendo pela prosperidade deles, intercedendo pela saúde dos seus filhos, intercedendo pela saúde da sua família, para que eles tenham também paz, assim como nós temos paz, para que eles sejam felizes, assim como nós também somos felizes, para que eles também tenham prosperidade, assim como nós também somos prósperos. Então, a oração intercessória, veja, mais uma vez, a importância da oração intercessória, que nós oremos pelos nossos irmãos e pelos nossos amigos. Irmãos aqui não no sentido carnal, mas irmãos no sentido espiritual. É claro que no carnal também nós devemos ter os nossos irmãos em Cristo como amigos e irmãos e intercedermos por eles para que Deus também dê a eles bênçãos contínuas e constantes para que eles sejam repletos de felicidade e de alegria, porque só Deus pode nos trazer essa felicidade e essa alegria. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Aí ele conclui, falando daquilo que ele mais amava, que era a casa do Senhor, né? É claro que ele mais amava ao Senhor, o dono da casa, mas ele amava também a casa do Senhor. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Aqui ele está falando de Jerusalém. Eu vou buscar o teu bem, Jerusalém, em todo o tempo. Não medirei esforços para buscar o teu bem. Por quê? Porque a casa do Senhor está aí, situada aí. Porque a casa do Senhor está edificada aí. Porque a casa do Senhor está colocada aí. Onde as tribos do Senhor sobem, as tribos de Israel sobem para dar graças ao nome do Senhor. E nós também, como servos de Deus, devemos glorificar a esse Deus. Os peregrinos cantavam este cântico na subida para Jerusalém. Como eu disse no início do vídeo desse dia, não se sabe se eles já estavam lá ou se aproximavam, mas eles já sentiam no coração a alegria por estarem prestes a chegar em Jerusalém, ou se já estavam, sentiam a alegria repleta por os seus pés estarem dentro de Jerusalém. E a palavra de Deus diz que para nós guardarmos o nosso pé quando nós entrarmos na casa do Senhor, e nós devemos então, como o Israel, como os judeus, como Israel, sentir na nossa alma e no nosso coração esta alegria profunda, este gozo na alma de servirmos a um Deus que cuida de nós, que trabalha por nós, que tem preparado para nós um local para adoração e nós devemos reverenciar esse lugar de adoração, que tem preparado para nós um lugar, um templo onde nós podemos nos reunir e nós precisamos valorizar esse templo que foi preparado por Deus para nós nos reunirmos, principalmente nesses dias de pandemia em que as pessoas estão sentindo falta de ir ao templo, para valorizar. Quando tinham oportunidade não iam, quando tinham oportunidade menosprezavam, quando tinham oportunidade faziam corpo mole e não ia para a casa do Senhor, e agora por não poderem, por estarem impedidas, aí ficam fazendo gracinha, ficam fazendo chameguinho, querendo quebrar regras que estão sendo impostas pelas autoridades sanitárias, achando que isso tudo é invenção do homem, mas não é. Isso tudo é Deus permitindo que aconteça conosco para que nós valorizemos aquilo que Deus faz por nós, para que nós valorizemos o tempo que Ele preparou para nós nos reunirmos com os nossos irmãos, para darmos graças ao seu nome. E aí, Davi, na sua preocupação, ele dizia, por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem, que nós também possamos buscar
o bem da casa do Senhor. Que nós também possamos nos esforçar para estarmos na casa do Senhor com os nossos amigos. Quando nós tivermos oportunidade, quando nós pudermos, não menosprezarmos o tempo precioso que nós temos de estarmos na casa do Senhor. Não menosprezarmos o tempo precioso que nós temos de buscar a Deus na sua casa, no seu santo templo. Aí alguns podem dizer, mas nós somos o templo do Espírito Santo. É verdade, mas o templo que é edificado, o templo que é alugado, onde nós nos reunimos, é o local onde vários templos, que somos nós, ou vários membros desse corpo de Cristo, que somos os membros dele, se reúnem para unidos no mesmo amor, na mesma fé e no mesmo Espírito, adorarmos a esse Deus que é poderoso, santo, vivo e fiel. Que nós possamos ter em mente que quando tivermos oportunidade, nós nunca recusemos de estarmos na casa do Senhor. Nós nunca fazemos, ou nunca vamos fazer pouco caso de estarmos na casa do Senhor. Nunca façamos pouco caso disso, mas sempre que pudermos, estejamos na casa do Senhor, porque o Senhor preparou para nós um local para adoração, assim como preparou para Israel. E é claro que hoje nós somos adoradores aonde nós estivermos, mas existe uma comunidade. Essa comunidade se reúne no local, e é importante que essa comunidade que se reúne no local, que é chamada a igreja local, a igreja física, ela tenha esse sentimento um pelo outro, ele tenha esse desejo de estar juntos para comemorarmos, para celebrarmos e para adorarmos o nosso Deus. Que nós sejamos como Davi, alegres quando formos à casa do Senhor. Que nos alegremos quando nossos irmãos chegarem na casa do Senhor para conosco cultuarmos a Deus. Que nós sejamos como Davi, que nos alegrarmos quando os nossos pés estivermos dentro do templo da casa do Senhor. Que nós possamos ali buscar a justiça e o juízo de Deus. Que nós possamos ali orar pela paz de Jerusalém e pela paz dos nossos irmãos e amigos. Que nós possamos ali fazer orações intercessórias por todos aqueles que estão longe, para que eles também venham para o caminho do Senhor, para o conhecimento da palavra de Deus e para que eles também aceitem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e vivam felizes e alegres na casa de Deus. Que nós possamos ter sempre no coração essa valorização do templo, a valorização de estarmos unidos na casa do Senhor para celebrarmos o seu nome, para nos alegrarmos no Senhor, para agradecermos a Ele por todos os benefícios que Ele concedeu a nós. Então, os peregrinos estão chegando em Jerusalém, se já não chegaram, estão chegando, e aí eles estão já se unindo, as multidões estão se encontrando, porque vieram de vários lugares e subiram mais um degrau. O degrau, saíram lá do Salmo 120, que é o primeiro salmo do Cântico dos Degraus, de um estado de angústia, de um estado de tristeza, de um estado de lamentação. Chegaram no Salmo 121, já subiram o degrau da confiança, o degrau da esperança. No Salmo 122, eles sobem para o degrau da alegria, o degrau do contentamento, o degrau da felicidade, porque já estão se aproximando de Jerusalém. E como eles, nós também estamos subindo os degraus para a Jerusalém celestial. E esta alegria nossa, ela deve ser contínua, porque os nossos pés já estão adentrando a cidade santa. Que Deus nos conceda força e graça, sabedoria, para nós prosseguirmos nessa caminhada, caminhando para Jerusalém, como eles faziam, com alegria no coração, cantando ao Senhor. Eles iam o tempo todo, durante toda a peregrinação, cantando esses salmos. E cada vez que se aproximavam de Jerusalém, maior era a alegria que eles sentiam. E que nós também, cada dia que passar, possamos sentir mais e mais alegria na nossa alma e no nosso coração por estarmos nos aproximando de Jerusalém. Não a Jerusalém terrena, onde está ali no Oriente Médio, mas da Jerusalém celestial que nos aguarda, onde tudo é gozo, onde tudo é alegria, onde tudo é descanso, onde tudo é prazer. Que todos nós,
unidos nesta fé, unidos nesse Espírito, nós possamos prosseguir subindo para Jerusalém, sempre confiantes e alegres, sabendo que estamos subindo mais um degrau na nossa vida espiritual rumo a Jerusalém celestial. Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus, e que todos tenham um bom final de semana.